Bom dia, mais uma vez sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso texto desta terça-feira, dia 5, Ezequiel 23, 4 e 5. E os seus nomes eram Aolá, a mais velha, e Aolibar, sua irmã. E foram minhas, e tiveram filhos e filhas. E quanto aos seus nomes, Samaria, Eolá, e Jerusalém, Aolibar. Ora, prostituiu-se Aolá, sendo minha, e enamorou-se dos seus amantes, dos assírios, seus vizinhos. Antes eu quero pedir desculpas por 2 dias sem gravar, por motivos pessoais. E agora, retomando neste texto de Ezequiel, onde ele faz uma alegoria, quer dizer, ele cria uma história para representar as cidades de Samaria e de Jerusalém. Eu não vou me preocupar com o nome fictício dessas 2 mulheres, porque elas representam Samaria e Jerusalém, as 2 cidades capitais do povo de Israel. Porque nós sabemos que o povo de Israel, a partir do término do reino de Salomão, com o início do reino de Roboão, o reino foi dividido. E Samaria ficou sendo a capital do reino do norte, e Jerusalém ficou sendo a capital do reino do sul. Reino do norte continuou sendo chamado de Israel, e o reino do sul passou a se chamar Judá. E o que Ezequiel faz é uma representação dessas 2 capitais. Que, primeiro, Samaria se envolveu com os assírios e foi destruída. E depois Judá também envolvida em cultos a deuses daquelas terras que eles conquistaram, também foram penalizados. Só que, de acordo com o texto de Jeremias, nós vamos perceber que a profecia de Jeremias informava que Judá seria restituído. E Samaria nunca mais teve os seus moradores, porque os assírios que conquistaram Samaria, eles trouxeram para aquela cidade pessoas de várias outras nacionalidades. E aí então Samaria passou a ser um povo misto, enquanto que Judá continuou sendo o povo de Deus. Mas esta alegoria, ela coloca 2 cidades que deveriam ser exemplos para o mundo como cidades que se prostituíram, isto é, seguiram outros deuses que não o Deus verdadeiro. A partir de então, Israel tem o seu final decidido, e Judá permanece até a vinda de Jesus. É por isso que no Novo Testamento
O termo não é Israel, embora Paulo usa muito a questão de israelita, mas o texto não é Israel, o texto é Judá. Porque foi Judá que continuou a linhagem até a vinda de Jesus. No entanto, as duas cidades que deviam ser exemplo não foram. Vivemos tempos onde as grandes cidades são as mais violentas, são as mais pecadoras, são as mais difíceis de se viver, embora haja muita comodidade. Porque as grandes cidades que deveriam servir de exemplo também se colocam de uma maneira desagradando ao Deus do universo. Mas a volta a Deus, ela não depende desta ou daquela cidade. Ela depende da individualidade de cada um. Agora, são as pessoas e não as cidades, os indivíduos e não as nações. Então, individualmente, nós precisamos voltar para Deus. Que esta terça-feira seja abençoada para todos nós. Amém.